Olá, sou Davi Fernandes Costa, estamos aqui para o primeiro episódio do podcast Leste 3 Pod e hoje a gente vai entrevistar o Eric Veloni Coló, que é o dirigente regional de ensino da Leste 3. Olá, Eric. Tudo bem, Davi? Como está? Prazer poder iniciar essa proposta de conversa direto com a comunidade escolar da Leste 3. Eu entendo que esse aqui é um canal para a gente inaugurar uma nova forma de fazer comunicação mais direta, mais propositiva, mais moderna, falando direto com professores, estudantes, famílias, gestores, o público da DE, para que a gente consiga se conversar. Então, Leste 3 pode. É exatamente isso, nós estaremos justamente com possibilidades de novas entrevistas nos próximos episódios, como o Eric já falou, para as escolas, para os estudantes, para os professores, para a comunidade escolar. A gente vai deixar na descrição o contato de e-mail para quem tiver interesse em conversar conosco. Teremos convidados, pesquisadores, enfim, vai ser muito interessante mesmo. Estamos animados com essa possibilidade e a gente começa então hoje com o Eric, que também possibilitou essa organização aqui para a gente. Queria que então de início você se apresentasse. Quem é o Eric? Muito bem, Davi. O Eric é atualmente o dirigente regional de ensino da Leste 3 e é muito importante a gente ressaltar o uso dessa ferramenta de comunicação. Na verdade, não só como ferramenta, mas como possibilidade. Como articuladores da política pública, nosso papel é ser facilitadores. Nós sabemos que existem políticas públicas e existe demanda por ela. O que é demanda? Tem um público que precisa disso. Nós temos um grupo de estudantes que é mais de 70 mil estudantes hoje dependem do nosso trabalho. Se nós multiplicarmos isso por uma família, olha a quantidade de pessoas que estão diretamente associadas ao nosso trabalho. Então eu me vejo como um facilitador, como alguém que tem que propor instrumentos de gestão pública, de articulação das políticas pedagógicas e administrativas, para que juntos a gente consiga construir um cenário de aprendizado melhor. Então, na verdade, eu poderia me definir como um professor que agora numa posição de gestão articula e possibilita e facilita a comunicação e a gestão de profissionais e setores, valorizando sempre a educação pública de qualidade. Eu, como pesquisador do cotidiano e da subjetividade, sempre tenho muito interesse em pensar como que olhar para a posição de hoje, por exemplo, que você está, mas como que era a sua infância, a sua adolescência com relação à escola? Esse contato que você teve, porque para mim fica muito evidente assim que essa relação que a gente constitui com a escola, enquanto a gente é educador, ela começa quando a gente é estudante. Como que era para você a escola quando você era estudante, lá na infância e na adolescência? Davi, eu entendo que isso é uma grande somatória de família, de comunidade escolar e, claro, o próprio sujeito. Então eu sempre tive dentro de casa a possibilidade de uma família que valorizava muito o momento do estudo. Então minha família sempre foi uma família que incentivou e cobrou uma boa articulação com a escola. E felizmente tive a oportunidade de estar em escolas que também tinham um pensamento de valorizar a construção do indivíduo. Então eu me vejo desde o início num bom contato com a escola. Eu só tenho boas histórias com a escola. Felizmente nunca tive uma situação ruim ou desagradável ou que me gerasse uma aversão a ela. E com o tempo, logo sempre na infância, a gente não tem essa dimensão reflexiva de que aquilo é um momento de instrução e cognição. Eu entendo que com o tempo aquilo foi se consolidando. Então, durante a infância e a juventude, eu fui consolidando o que era o aprendizado. Ou seja, o que era o momento de você dizer: existe um mundo de descobertas e possibilidades. Muitas pessoas já passaram por aqui antes de nós e já construíram algo. Elas já deixaram legados de como viver melhor, como fazer o bem, como fazer o que é certo pelo coletivo. Então, o momento da escola era o momento de se apropriar desse histórico. Então eu construo uma boa relação com a escola porque ela sempre dialogou bem comigo e a minha família também incentivava, sempre demonstrando que seria uma forma de mudança de vida, querendo ou não, ainda é a melhor forma de fazer uma mudança de vida pela educação. E aí quando chega na adolescência, com isso tudo, com esse apoio, mas de toda maneira, a adolescência é o momento que a gente precisa escolher, né? Eu sempre brinco, né? 18 anos é um jovem adulto. Hoje a gente tem estendido até a ideia de adolescência
bem mais do que antes, né? Que bom. E aí a gente tem aquela dúvida, muitos têm, né? E os nossos estudantes agora têm pensado cada vez mais, nossos estudantes da rede pública têm pensado cada vez mais no vestibular, a gente vai falar disso. Como é que foi para você essa decisão? Para onde eu vou? Como é que eu vou? Que curso que eu vou fazer? Legal, isso na verdade veio dessa construção da educação como uma possibilidade de mudança de vida mesmo. Então, eu sempre tive mais facilidade com o desenvolvimento das ciências humanas, então eu sempre consegui articular melhor um pensamento reflexivo, ao contexto histórico, a uma reflexão filosófica, e isso foi, especialmente no ensino médio, ele foi se consolidando como uma propositura maior do que somente individual. Eu me considero, Davi, uma pessoa privilegiada nesse sentido, né? A minha família sempre teve uma boa estrutura não vou dizer que era uma família rica, não, obviamente não é essa a situação, mas é uma família que tinha condições de sustentar um ensino superior, né, com tranquilidade. Então eu sempre me observei em termos de sociedade como um ator privilegiado, né? Uma boa estrutura familiar, boas condições de boas escolas. Então, durante o meu ensino médio, eu tive a oportunidade de, junto de professores, consolidar que a minha estrutura não poderia ser somente uma história individual. Eu também gostaria e deveria contribuir com algo que seja coletivo. Afinal de contas, aquilo que a gente leva, né, da nossa passagem aqui pela Terra é aquilo que você contribuiu. Ou seja, quando você não estiver mais aqui, o que você pode ter deixado de legado. Não no sentido assim messiânico, não é nada disso. Mas acho que a ideia eu contribuir. Eu deixei mais tijolinhos do que destruir tijolinhos, né? Então, durante o ensino médio, eu tive a oportunidade de começar a refletir qual era uma carreira que permitisse ter uma formação profissional, evidentemente, né? Somos trabalhadores, né? E que pudesse também ser uma construção e uma contribuição coletiva. E aí, durante o ensino médio, eu passei a ver o ensino superior como uma realidade de intervenção na prática política mesmo. Na prática política, não política partidária, na prática política cotidiana. Então, para além da sua construção do intelecto, da cognição, eu vejo que o ensino médio, aliás, até hoje, né, tem como grande papel mostrar para esse estudante que ele é um interventor da sociedade. Um interventor no sentido positivo, no sentido de que eu vou fazer proposituras e que eu tenho que tomar decisões. Então foi no ensino médio que eu consolidei essa vontade de seguir uma carreira acadêmica, né, pensando no coletivo. E aí a escolha do curso de Ciências Sociais na Universidade de São Paulo. Fala um pouco disso, porque pelo que eu pude ver no seu currículo acadêmico, primeiro o bacharel, depois a licenciatura, né? Foi uma opção natural? Você já pensava em dar aula, ou depois você pensou em ser professor? Explica um pouquinho pra gente. Olha, Davi, eu tenho que ser muito sincero aqui e cometer sincericídio. No primeiro momento, a minha vontade única e exclusiva era trabalhar com pesquisa acadêmica, né? Eu gostaria de encarar um mestrado, doutorado, bolsas de estudo no exterior e viver de pesquisa. Claro, uma pesquisa voltada para a intervenção local. Mas nós sabemos que o mercado de trabalho na área das ciências sociais, especialmente no Brasil, ele é muito limitado. Então, a possibilidade de você multiplicar a sua ação interventora em sala de aula, ela foi surgindo com o tempo. Então, os primeiros 2 anos da minha graduação, eu não tinha como objetivo ser professor, não era um objetivo. Eu já era professor porque o meu primeiro emprego foi como professor de inglês, né? Então, logo no início da minha carreira, como eu já tinha feito curso de inglês e eu tinha uma facilidade com o idioma, é aquela saída assim, preciso arranjar um emprego, preciso trabalhar, sou um trabalhador, né? Não tenho a vida ganha. Então, eu comecei a dar aulas de inglês para fazer um salário. Então eu já me considerava um professor, só que como era um professor de inglês, assim, você não tinha aquela reflexão sobre o fazer pedagógico, né? Algo que você vai construindo, ainda muito jovem. Então foi durante
o período, aí sim, depois de 2, 3 anos na universidade, e a Universidade de São Paulo tem esse facilitador, a universidade pública, gratuita, de qualidade, ela permite que você saia de lá bacharel e licenciado. Então você investe um tempo e uma energia a mais para que você possa, aí sim, fazer uma reflexão pedagógica mais aprofundada, e foi o que eu fiz, né? Esse foi o caminho para chegar até, de fato, a docência das ciências sociais, mesmo meu primeiro emprego já tendo sido de professor. E aí, efetivamente, você foi para pesquisa, você foi fazer o mestrado, mas aí você já fez o mestrado em educação, inclusive com um recorte aqui na gestão democrática, na sua pesquisa. Talvez você pudesse falar também, além um pouquinho da sua pesquisa, de como foi esse processo no estrito senso, falar um pouco também de por que você não foi fazer mestrado nas ciências sociais, por exemplo. Exatamente pela carreira profissional, porque assim que eu entrei comecei a ministrar aulas no estado, eu entrei como eventual, né? Eventual, depois categoria O, e aí veio a oportunidade do concurso em 2013, foi quando eu me efetivei. Então eu iniciei, de fato, como efetivo em 2014, e daquelas trajetórias que a vida vai apresentando, além de dar aulas, né? Eu cessei as aulas de inglês, que eu também tinha na iniciativa privada. Tive a oportunidade de trabalhar na iniciativa privada em outras áreas, na área de gestão empresarial, né? Por ter sempre uma facilidade de comunicação, eu na iniciativa privada comecei a galgar postos de gestão. Então fui gerente de unidade escolar, diretor de unidade escolar e supervisor de unidade escolar. Então isso tudo foi me levando para a gestão. E quando eu estava na rede estadual, em 2018 veio a oportunidade do concurso de diretor. E aí apliquei a prova, fui aprovado e entrei para a carreira de diretor. Então, a partir daquele momento, não tinha mais como dizer assim, eu não posso deixar de me aprofundar. Por mais que as ciências sociais seja a minha base, né, de atuação, sociologia, ciência política, foi na gestão escolar que eu construí, aí sim, de fato, a minha carreira profissional. Então, foi o concurso de direção, essa oportunidade de me tornar gestor da unidade, que chamou atenção para fazer a pesquisa acadêmica ligada às rotinas de uma escola, né? E o fato de ter trabalhado também junto ao projeto Gestão Democrática, mesmo como professor, durante ainda gestões passadas, eu tive a oportunidade de trabalhar no projeto Gestão Democrática, que foi um debate que a rede promoveu a respeito de grêmio estudantil, de associação de pais e mestres, de conselho de escola. Então isso se tornou muito a minha prática, isso se tornou muito o meu cotidiano de trabalho. Então não tinha por que não me aprofundar nesse tema, né? Um outro ponto que talvez o público não saiba, que eu acho bem interessante, é porque você, nesse momento, acumula as funções de dirigente na rede estadual e de professor lá na Prefeitura de Santo André, com educação de jovens e adultos, né? Eu queria que você falasse um pouco como que é estar nesses polos, né? Porque muitas vezes alguns professores falam, o pessoal está na gestão pedagógica, né? Às vezes distancia um pouco da sala de aula, e é muito interessante quando a gente consegue manter, né? No seu caso, você mantém. Como que é isso, assim, tá aqui o dia inteiro na diretoria, né, às 40 horas, e depois ir lá para Santo André e voltar para a sala de aula propriamente? Como que é isso? Bom, se fosse só 40 horas a gente conseguia resolver, né? Claro que, na verdade, o primeiro desafio é de horário, porque é uma rotina muito intensa, mas é algo que você se propõe, é uma propositura de vida, né? Não tem como você dizer que você vai aguentar mais de 70 horas de trabalho na semana se você não tem um propósito. Então eu sim mantenho dois vínculos, e eu entendo que ser professor me auxilia muito a manter o pé no chão, no sentido de saber dos nossos desafios como educador, saber das nossas limitações como profissional e onde tem fragilidades. Então eu entendo que manter um cargo de gestão e um cargo de professor, ele faz com que a gente esteja sempre próximo um do outro. Então, manter uma sensibilidade entre as demandas, porque, afinal de contas, todos somos professores. E, independentemente da posição, nós todos atuamos como professores. E aí, sendo um gestor professor, eu entendo que eu tenho muito mais sensibilidade para formação, eu mantenho um vocabulário de sala de aula, então é muito rico como profissional não se distanciar daquilo que é o nosso objeto final de trabalho. E trabalhar especialmente na educação de jovens e adultos, para além de tudo, é uma grande realização profissional, porque você de fato vê uma intervenção social, cultural, muito, muito rica. Então eu pretendo, enquanto conseguir, né, em termos de horário e vida funcional,
manter essa acumulação, porque ela me permite ser um profissional mais completo nesse sentido, com muitos desafios, mas mais completo. Muito bem, acho que a gente pode ir agora para as perguntas do bloco 2, que tem relação com violência, com prevenção, com busca ativa e como essas questões todas vão se articulando, né? Bom, a gente, claro, é até difícil falar que a gente teve um período de pandemia, porque a rigor a gente ainda vive uma pandemia, mas a gente teve um período, claro, mais rígido, né, de isolamento social necessário, e depois desse período a gente começou a lidar com casos de violência, não que a gente não tivesse, mas novos casos, novos formatos, e também com relação a novas situações da evasão escolar, um novo formato disso e também da maneira com que a gente começou a acompanhar. E aí a gente queria entender um pouquinho, talvez, como que a SEDUC tem articulado isso, como que a gente pode explicar, né, e eu me incluo como um dos gestores aqui do Conviva da diretoria, como que a SEDUC está colocando essas questões nessa preocupação da evasão, né, para minimizar esses impactos da evasão escolar, da violência como um todo. Davi, nós não podemos titubear nisso. Por quê? Frequência escolar significa aluno dentro de sala de aula. E nós sabemos que não existe lugar melhor hoje para um estudante estar a não ser dentro da sala de aula. Ah, mas a escola pública tem muitos desafios. Tem. Realmente nós temos ainda uma curva de maturidade muito grande. Mas eu não consigo ver um outro local, uma outra instituição social que consiga, de fato, desenvolver autonomia, criticidade, cognição no estudante que não seja a escola. Então a presença dele em sala de aula, especialmente após esse momento de apartamento físico, por mais que a gente saiba que durante a pandemia houve muito trabalho dos profissionais, sim, os professores se reinventaram e de fato superaram todos os seus limites para levar uma educação mediada por tecnologias, da maneira que cada um conseguiu, que cada rede operou e que cada escola conseguiu atingir sua comunidade. Eu vejo que esse desafio é poder valorizar a figura da escola. E aqui nós não podemos esquecer da importância dela no território. A escola não só como um local de eu vou lá para ter aula de português e matemática. Isso está superado, tá? Eu entendo que um programa como o Conviva, ele diz a escola é um local de autoconhecimento. A escola é um local que eu consigo entender o outro, então eu diminuo muitos conflitos quando eu consigo entender que existe o diverso, né? Eu entendo que tem a cognição, claro, sair de lá sabendo todas as competências da matemática, da física, da biologia, te torna um indivíduo mais atento ao mundo ao seu redor. Então eu estou no caminho de que a SEDUC, especialmente nós aqui na Leste 3, queremos mostrar para essa comunidade de uma região tão vulnerável, tão carente, tão demandante de políticas públicas, que a escola pode ser este local de acolhimento, um acolhimento integral, né? Independentemente do programa de ensino integral, nós estamos falando de um atendimento que leve o profissional da educação e o estudante a um objetivo comum. Então a presença do estudante em sala de aula é a efetivação da política pública, senão não faz sentido, né? Contratar merenda, atribuir aula para o professor, organizar a vida funcional, vida escolar, formação do professor, tudo que envolve o operacional da escola não faz sentido se de 100 alunos, 50 vão à escola, 60 vão às aulas. E os outros, onde eles estão? Não é? Se eles estão faltando, eles estão em que local? A gente sabe das dificuldades sociais e culturais, mas eu reforço. O fim, pelo menos da parte mais agressiva da pandemia, e a volta presencial maciça, ela diz o seguinte: a escola precisa ser reposicionada dentro da sociedade. É esse o nosso objetivo. E aí, para colaborar, por exemplo, com esse espaço de acolhimento, com essa cultura de paz, agora a gente tem no programa Psicólogos na Educação um novo formato, que é o formato presencial. Então, durante a pandemia a gente teve já esse programa, mas de maneira online, de maneira remota, e agora a gente tem ele presencial. Por que isso é importante? Por que o psicólogo tem que estar lá presencialmente, não de maneira remota? E esse profissional mesmo, por que ele é importante lá? Olha, Davi, essa é uma demanda antiga da rede, desde que eu me conheço por gente. Alguém fala, tem que ter psicólogo na escola, psicólogo na escola. Primeiro porque é uma formação que o professor não tem
na sua matriz curricular, ou seja, o psicólogo tem instrumentos e ferramentas que nós, pedagogos, não dominamos. Então ele é um profissional que vai somar esforços dentro da unidade escolar para que a sua presença seja sentida. Claro que o remoto fez o seu papel, mas ainda era muito distante, mas ainda tinha o limitador dele não ser da comunidade escolar, não é? Então, no presencial, especialmente com profissionais que conhecem a região, nós estamos falando de uma ação que vai potencializar toda uma rede de cuidados. Então esse profissional do psicólogo nas escolas, ele tem um papel fundamental de multiplicar boas ações. Então ele tem ali instrumentos de rodas de conversa, dinâmicas de grupo, aconselhamentos que não vão atender no individual, ou seja, a ideia ali não é identificar a saúde mental do seu ponto de vista medicamentoso, pelo contrário, nós estamos criando estratégias de psicologia escolar que o grupo vai se apropriar. E o professor, mesmo não sendo um psicólogo, ele se apropria dos instrumentos. Ele aprende com o psicólogo como mediar melhor os conflitos, não utilizando técnicas de psicologia, porque cada um tem, evidentemente, o seu quadrado, até por legislação, mas é aprender com o outro, aprender com o exemplo, com a fala. Então eu entendo que esse profissional dentro da escola, ele vai auxiliar diretamente a equipe gestora a criar a cultura de paz como instituição e não como da boca para fora, porque a cultura de paz não é algo que eu faço ali, das 2 às 3 a gente fala de cultura de paz. Não, cultura de paz é algo que a gente vive, é uma comunicação não violenta, é a distensão de conflitos, é proporcionar canais de comunicação, é proporcionar a escuta real do nosso diverso. Então eu entendo que o profissional psicólogo dentro da escola tem esse perfil, a possibilidade de multiplicar boas ações e promover a cultura de paz. E junto com ele, agora há uma retomada de um programa que nunca tinha acabado, de um projeto que nunca tinha acabado, que é o Professor Orientador de Convivência. A rede estadual agora reabriu o processo seletivo já para organizar isso para o ano que vem. Então boa parte das nossas escolas agora vai contar com esse profissional. Nós já tínhamos alguns ainda do modelo anterior, mas era um número bem pequeno. Agora a gente vai ter de maneira quase totalitária, isso é interessante, né? E como que o que faz esse profissional? Explica um pouco para quem vai assistir e de repente não conhece, o que é o Professor Orientador de Convivência? Davi, já inicio minha fala convidando que os professores da rede se interessem por essas vagas, pelos editais abertos, que procurem as direções das suas escolas para que a gente possa multiplicar a ação mediadora, né? O antigo mediador e agora o professor orientador de convivência. Ele é um agregador de valor. No mesmo sentido dos psicólogos, eu entendo que ele sim, por ser um professor da casa, que conhece a família, que está no grupo de WhatsApp, que tem um histórico do estudante, ele é um grande facilitador. Importante registrar, todos nós somos mediadores. Então não é porque tem o POC ali na minha escola que então qualquer conflito é ele que resolve. Qualquer bolinha de papel é o POC que resolve, senão não há fim nesse trabalho. O POC, na verdade, é um promotor de política pública, ou seja, ele é um articulador de uma cultura de paz, que naquele momento, numa sala com 35, 40 estudantes, o professor precisa ter suporte para conseguir dar sua aula. Então o POC é alguém que faz formação desse momento de distensão de conflitos, que pode propiciar boas reuniões de responsáveis, que pode propiciar bons relatórios, que pode propiciar uma boa interlocução com a educação especial. Na verdade, o POC é um grande facilitador da comunidade escolar. Então ele não é o único responsável por distender conflitos. Por quê? É muito ruim quando você chega na escola e vê que a salinha do POC tem fila de atendimento. É exatamente o oposto. A sala dele tem que estar aberta, claro, pode realizar atendimentos, deve, porém, ele é, na verdade, um grande multiplicador e facilitador, porque senão, nós geramos a cultura de que alguém tem que ser responsável, e isso é ruim, porque como profissionais, nós nos sentimos muito cobrados, e nós podemos nos sentir até desvalorizados. Eu tinha que resolver esse conflito, não resolvi. Vem frustração, vem angústia, vem aquela sensação de impotência, e é tudo que nós não queremos, que o professor vá embora da escola, no fim do seu período, com aquela sensação de que eu devia ter feito e não fiz, não consegui fazer, né? A ideia é exatamente oposta, que ele saiba, olha, eu tinha uma ferramenta e eu estou instruindo melhor o uso dela. Então eu entendo que esse professor é um professor que facilita essa comunicação e promove uma interlocução entre os setores.
Caiu o convite, então, para os professores que já são da rede, né? Nesse momento, categoria A e categoria F, que podem participar desse processo seletivo para professor orientador de convivência. Agora, as nossas perguntas do bloco 3, que tem relação com as plataformas digitais e as avaliações, né? Esse ano, a Seduc trouxe uma série de novidades e novas plataformas. Eu queria que você desse um panorama dessas plataformas, né, dessa importância para o desenvolvimento dos estudantes. A gente sabe que hoje, eu até costumo brincar, né, quem estava dando aula antes da pandemia, se porventura parou e retornou agora, já teve assim um choque de realidade no sentido de os estudantes já usavam os celulares, mas a gente ficou tão apegado e mesmo a nossa estrutura melhorou no sentido de dar mais acesso, a gente tem mais Wi-Fi, as pessoas têm mais a rede de dados, então os estudantes usam muito mais. Se alguém parou de dar aula no começo da pandemia e voltou agora, tem esse contato. Eles estão muito mais vinculados às plataformas ou ao mundo digital como um todo do que há 4, 5 anos atrás. Como que é? Dá um panorama pra gente, o que temos agora de mudança com essas plataformas? Davi, eu entendo que nós estamos numa mudança geracional. Se nós olharmos do ponto de vista da sociedade, não haverá um retrocesso no sentido de uso de tecnologias. A tecnologia é uma mídia no sentido de ser um meio. Ele não vai ser, a tecnologia nunca vai ser o fim. Eu entendo isso como bem claro. A tecnologia não é o objetivo final. O objetivo final do uso da tecnologia na educação é o incremento do aprendizado, é o incremento da cognição, é a expansão da capacidade cognitiva do estudante, é a inclusão dele dentro de um mundo em que, irremediavelmente, vai utilizar a mídia para gerar processos. Então nós estamos falando de um mercado de trabalho que já mudou, nós estamos falando de relações pessoais que já mudaram, nós estamos falando de um relacionamento com dinheiro, um relacionamento com instituições sociais que estão baseadas em facilitação. Então, a Seduc está trazendo a oportunidade que esse estudante, cumprindo a legislação, saia pronto para o mercado de trabalho e para a sociedade. Pela legislação que mantém os nossos cursos abertos. Ele diz a preparação do estudante para o mundo do trabalho e para a vida em sociedade. Veja, como eu tenho um estudante da terceira série do ensino médio que não sabe fazer o download de um PDF e converter para o Word. Estou falando uma ação que é de qualquer ambiente de trabalho, do mais simples escritório, né, até as grandes empresas. Se eu tenho dificuldade com essa linguagem, eu vou ter dificuldade de me alocar no mercado de trabalho. Então eu entendo que o que a Seduc está proporcionando agora é, na verdade, um avanço no incremento da cognição do estudante. O nosso estudante vai sair da sala de aula com uma nova visão da tecnologia, para além das redes sociais, para além dos vídeos e das dancinhas de TikTok. O que a gente quer é que esse estudante de fato consiga articular o conhecimento dele, a mediação do seu professor e toda a sua bagagem de formação com o equipamento tecnológico. Então, o educador, ele tem uma grande ferramenta na mão que vai dinamizar o seu processo de construção. Você veja a plataforma da redação. Olha o que ele dá de possibilidade ao professor de ganhar tempo. Quanto o professor ficava lá carregando aquelas pastinhas cheias de folha arrancada do caderno na última hora, uma letra que a gente tinha dificuldade de compreender, e a maior parte das vezes, infelizmente, o estudante ficava tentado a fazer um copia e cola de um livro ou de um caderno, e o professor tinha que empregar muito mais tempo e energia para uma situação que hoje ele consegue resolver em segundos, né? Ele consegue identificar onde o estudante copiou e colou, ele consegue identificar erros com mais facilidade, ele propõe temas com mais tranquilidade. Então eu vejo que as plataformas, Davi, chegaram para potencializar o aprendizado do estudante e o que o professor já tem de bagagem. Então, novamente aqui em termos de convite, eu convido que os professores se apropriem, que a gente consiga trazer o uso das plataformas para uma rotina de ação, com mais Wi-Fi nas escolas, com mais hardware chegando, tem mais tablet, tem mais Chromebook, tem mais netbook, tem muito desktop. O nosso parque, né, tecnológico em termos de máquina tá muito legal. Claro, vamos crescer mais ainda, mas eu tenho certeza que as nossas escolas já têm condições de oferecer uma possibilidade a mais para esse estudante. Então fica o convite para que o estudante veja uma oportunidade de aprendizado e que o professor veja uma potencialidade de mudar a sua maneira de ver a educação.
E aí, pensando em oportunidade para os estudantes, um programa que me chamou muito a atenção foi o programa que agora dá acesso para o estudante para as universidades estaduais. Acho que é uma coisa antiga para os educadores que a gente sempre pensava, nós temos grandes referências, né, de universidades estaduais, né, a USP, a Unesp, a Unicamp, que a gente de cara já pensa, e claro que acho que para todos os educadores era uma questão de querer ver o estudante nessas universidades, e claro que muitos entravam já, de alguma maneira, a gente sabia, comemorava, mas agora a gente tem um programa que direciona, né, diretamente esses estudantes para lá por meio das avaliações. Você podia falar um pouquinho, até porque às vezes tem algum estudante que ainda por algum motivo não viu, ou que vai ter essa oportunidade em outros momentos. Importante a comunidade escolar conhecer esse programa também. Davi, eu entendo que isso aqui volta ao início da nossa conversa com relação à mudança de vida. Sempre houve a possibilidade de entrar na educação superior pública de qualidade, mas eu entendo que havia um gap, um intervalo, havia um fosso. Parecia que até a terceira série do ensino médio era um mundo e a universidade era outro mundo. E para acessar esse mundo, ou eu tinha que me esforçar assim sobremaneira, contando com cursinhos pré-vestibulares, cursinhos que eram até sociais, né, de cunho social, gratuitos nas periferias, mas era realmente outro mundo. Parecia que a escola pública conversava num idioma e o acesso ao ensino superior falava em outro idioma. Sempre houve o acesso, mas era algo que dependia muito de um esforço concentrado, de uma trajetória super certa. E hoje não. Nós estamos falando que nós institucionalizamos e unimos essa conversa. É um grande ganho para nós. O Provão Paulista vai dizer para o estudante do ensino médio que desde a primeira série o esforço dele vale. O esforço de aprendizado dele está sendo reconhecido. Então, nesse ano de 23, o estudante da terceira série já tem 15 mil vagas nas melhores universidades públicas do estado de São Paulo à sua disposição. Ele vai escolher, como se fosse o SISU, ele entra lá no site e diz, quais são minhas opções? Ele faz até 11 opções. Ele vai dizer, minha primeira opção aqui é este curso nessa universidade. Minha segunda opção é este curso nessa universidade. E a nota dele vai sendo ali testada, como os moldes do SISU. Onde eu consigo ir melhor? Onde eu consigo usar a minha nota para conseguir uma vaga? Então, terceira série do ensino médio tem um desafio, ir muito bem nesse Provão Paulista. A data está chegando, nós queremos dedicação máxima das comunidades escolares para que o dia da prova seja muito valoroso e de ganho para esse estudante. Existe a possibilidade real de ingressar no curso superior e com isso mudar de vida. E com isso não vamos tapar o sol com a peneira, né? Numericamente falando, estudantes com ensino superior têm ganhos acima da média nacional, diminui muito situações de violência, ele muda de vida e pode mudar a vida da sua família. Então o convite para o ensino médio é: nessa primeira série, faça bem a prova. Você vai somar essa nota, você vai deixá-la guardadinha ali. Em 24, você vai estar na segunda série do ensino médio. Você vai fazer a prova novamente, vai fazer uma média ponderada disso. Terceira série, lá em 2025, você vai fazer a prova do Provão Paulista e você vai ter uma média ponderada, primeira, segunda e terceira série, para aí sim você disputar a sua vaga. Então, começa em 23, parcial em 24 e total em 25. E aí vira uma política de Estado. Isso é muito legal. O estudante do ensino médio da Rede Paulista, indo bem nos 3 anos, a universidade para ele vai ser uma realidade, não vai ser outro planeta. Então eu entendo que isso ganham todos. Ganham os professores, ganham as famílias e ganham principalmente os estudantes. Então o nosso convite aqui é que a gente elimine esse fosso entre a escola pública e a universidade. As portas estão abertas de fato. E acho que é o que nós educadores queremos, né? Que os nossos estudantes possam dar continuidade, seguir o seu sonho, né? Seja na universidade, no curso técnico, onde for, né? E mais uma oportunidade, que é o programa Prontos para o Mundo, que é um programa de intercâmbio, um dos maiores, né, já criados. Esse eu acho que é bem novidade, porque é um dos mais recentes. Explica um pouquinho pra gente o que é, como que funciona. Acabou de lançar, inclusive foi muito legal, estudantes aqui da Leste 3 estiveram lá no Palácio dos Bandeirantes, junto do secretário, junto do nosso governador, para poder fazer o lançamento.
esse é voltado para o ensino fundamental. E esse eu falo com muito carinho, porque é algo que se tivesse na minha época, eu não ia medir esforços, eu ia ficar doido, né? Porque eu sempre gostei muito de inglês, sempre fez parte, né, do meu crescimento. Eu comecei a estudar inglês com 11 anos, então assim, sempre foi muito do meu cotidiano ouvir música e ouvir séries em inglês. Então o Prontos para o Mundo é um grande programa de intercâmbio, novidade, né? Serão 1.000 estudantes da rede pública que terão um semestre todo bancado, tudo, viagem, estadia, curso, um semestre fora do país. Isso muda a vida de uma pessoa, porque ela vai ter contato com outra cultura, ela vai ter contato com outro idioma, e o processo de seleção é muito justo, muito democrático. Através do Provão Paulista, através da prova que os estudantes já estão realizando, serão selecionados, no primeiro momento agora, 70.000 estudantes, 70.000 melhores estudantes das disciplinas de língua portuguesa e matemática principalmente. Eles ganharão um curso online. Eles vão ganhar um curso de inglês, para que durante o ano de 2024 eles caprichem neste aprendizado, eles potencializem tudo que já têm. Desses 70.000 estudantes, os 1.000 melhores vão, com tudo bancado, fazer um programa de intercâmbio, um semestre inteiro fora do país. Nos países agora, nesse primeiro momento, principalmente os de língua inglesa, por ser a língua, né, a língua mais falada, a língua do mercado de trabalho, mas a ideia do Estado, inclusive, é aumentar os idiomas para todos aqueles oferecidos nos céus. Então, muito em breve teremos novidades, que os estudantes poderão fazer intercâmbio para outros locais. Nesse primeiro momento, né, os países que falam inglês. Então, eu entendo que é um gás a mais para o nosso ensino fundamental caprichar nessa prova e concorrer. Primeiro que o curso já é maravilhoso, né? É um curso daqueles com professor nativo, tete a tete, né? Ele vai ganhar na plataforma com dados patrocinados, ou seja, ele vai conseguir ter durante um ano inteiro um curso de primeiro mundo, né? E aí sim concorrer a essas 1.000 vagas. Eu tenho certeza que a Leste 3 vai levar, hein? Alguns estarão lá fora, nos Estados Unidos, na Austrália, mandando umas fotos legais para nós. Fica o incentivo aí, então, o pessoal não deixar de se inscrever no curso, né, e nessa oportunidade. Bom, a gente vai se encaminhando para o fim da nossa conversa. Você quer deixar uma mensagem? Qual mensagem que você deixa para os estudantes, para os educadores, para a comunidade da diretoria Leste 3? Davi, nós vamos falar direto agora com a Leste 3, né? O nome do nosso encontro aqui, que é muito sugestivo, né? Leste 3 Pod, é no sentido de valorização. Nós somos uma diretoria que tem uma trajetória, tem uma história, tem profissionais de muito valor, tanto a equipe DE quanto as equipes escolares, e tudo isso precisa ser respeitado e valorizado. Então o meu papel aqui é de incentivo. Eu quero falar direto com essas comunidades escolares, com as nossas 77 escolas públicas estaduais, principalmente as estaduais, de que o nosso trabalho faz sentido e de que a presença do nosso estudante é a coroação de um trabalho bem feito. Então, quando a gente observa nossas salas cada vez mais cheias, os índices de aprendizado melhorando a cada bimestre, essa prova, a prova paulista, trazendo resultados melhores, as plataformas sendo mais bem acessadas, o Alura, o Khan Academy, a redação, eu não quero aqui esquecer nenhuma delas, mas eu quero trazer que a todo momento que esse estudante mostra para nós um trabalho bem desenvolvido no programa de ensino integral, nossas escolas regulares com excelentes projetos transversais, interdisciplinares, tudo isso é respeito e valorização. Então, é preciso fazer a lição de casa, é preciso que todos nós estejamos imbuídos desse sentido e dessa possibilidade de mudança. Sabemos dos desafios, sabemos das fragilidades, mas eu também tenho certeza, eu sempre falo isso para os diretores, que a competência é maior que o desafio, porque senão não faz sentido. Se o desafio for maior que a competência, não vai ter trabalho bem feito, mas a nossa competência é maior do que o desafio e juntos nós vamos chegar mais longe. O secretário Feder sempre fala o seguinte: olha, você quer ir rápido, você vai sozinho, você vai chegar rapidinho. Agora, você quer ir longe, vai junto. Então, o meu convite aqui é que as equipes escolares fortaleçam seus laços, estreitem suas relações com as famílias. É preciso que as famílias valorizem o trabalho e ajudem com o trabalho. É preciso que este pilar, né, da educação se constitua na nossa comunidade. Família,
diretoria de ensino e escola, juntos, envolvidos no ambiente social e todo o aparato de segurança, aparato de saúde pública, de assistência social, tudo que envolve a escola, que também é importante, e aí a articulação de políticas públicas fala mais alto. Quando tudo isso começa a ficar de pé, o nosso estudante frequenta mais, aprende mais e nós vamos ter com certeza um resultado do nosso trabalho. Então fica aqui o convite para que juntos realizemos essa construção, para que nós tenhamos aqui a oportunidade, de fato, de interferir positivamente nessas vidas e gerar um ambiente funcional para os nossos professores, saudável, né? E para os nossos estudantes de aprendizado. Esse com certeza é o nosso objetivo comum. Agradecer então a presença do Eric e agradecer quem pôde estar conosco, né? Quem nos assistiu. Não esqueça de curtir, de se inscrever no canal, de compartilhar. Nós estaremos também no Spotify, então nas duas plataformas, né? YouTube e Spotify, e teremos vários outros convidados, seguiremos. Comentem aí se gostaram da conversa. Muito obrigado e até a próxima.